Olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a este vídeo. Você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Luiz Carlos Souza, ou Irmão Souza, como você preferir. Nós temos trazido aqui alguns vídeos que eu tenho particularmente gostado muito, mas eu tenho pensado numa possibilidade de trazermos um pouco sobre o Vem e Segue-me. Por quê? Porque eu sou professor da escola dominical da nossa ala e também estou como presidente da escola dominical. E eu percebo que alguns de nós estuda a aula quando é a semana de debater a aula na igreja. Mas aquela aula que a gente deve estudar semanalmente ou diariamente, a gente acaba deixando passar batido. Então eu vou trazer aqui hoje a aula que vai do dia 7 ao dia 13 de outubro de 2024 sobre o livro de Mórmon, que vai ser terceiro NEF 17, 18 e 19. Vai ficar um pouco longo, normal que fique, né? Afinal de contas a aula ela tem um tempo pelo menos de 1 hora com os comentários e tudo mais. Lógico que nem tudo a gente traz na aula aos domingos, alguns tópicos a gente escolhe, dá prioridade até que o tempo seja suficiente. Bom, antes de passarmos para o vídeo sobre o Vem e Segue, eu quero falar para você sobre a conferência geral de ontem, aliás, de sábado e domingo, dia 5 e 6 de outubro de 2024. Eu, particularmente, gostei muito. Eu fiz algumas anotações sobre os discursos e uma coisa que eu quero falar para vocês é que o presidente Nelson, assim, com todo o carinho que a gente tem, né, o presidente Russell Nelson, com 100 anos, a aparição dele ontem, durante a última sessão de conferência, foi realmente fantástico. Eu, pessoalmente, achei muito bonito a presença dele e as palavras que ele trouxe. Sempre mostrando que ele não é a pessoa mais importante. O mais importante é até onde ele nos leva, que é o conhecimento sobre Jesus Cristo. Muito do que ele falou ontem, nós já ouvimos em algumas vezes, mas a forma como ele fala é diferente, é especial. Ele anunciou vários templos, né? Foram 17 novos templos anunciados a sua construção, e ele fala sobre a coligação de Israel, que o evangelho está acelerado, né? Que devemos tomar as nossas vitaminas, porque de fato está acelerado o processo de restauração do evangelho do Salvador Jesus Cristo. Então foi muito bom. Nós vimos a conferência de sábado, a primeira sessão, o elder Jeffrey Holland falando sobre soldados romanos procurando por Jesus, e ele dizia, sou eu, você lembra sobre isso? E fantástico, não é? Incrível, sou eu. E pergunta a quem buscais. Nós vimos a irmã 3 da presidência da primária, falando sobre os cientistas, né, que achavam que tinham conhecimento do espaço e depois viram que não, e que Deus é a fonte de todo o conhecimento. Também achei muito bom. O elder Brooks Halles, secretário da primeira presidência, falou sobre a história da viúva, né, que foi viúva 2 vezes, a história da irmã, viúva 2 vezes. Falou sobre a mãe, a história da mãe para o filho no templo, após a morte, né? A gente lembra que a mãe se apresentou ao filho, não em visão, mas o sentimento que ele teve é de que a mortalidade vale a pena. Então essa frase, a mortalidade vale a pena, foi fantástico no discurso do irmão Halles. Já o elder Eliton Budiger, da presidência do bispado, falou o seguinte, nós devemos reservar tempo de qualidade para Deus. A gente sempre ouve falar que devemos reservar tempo para Deus, mas é diferente de reservar tempo e reservar tempo de qualidade. Eu achei essa fantástico também. O elder Gary Stevenson, dos 70, dentre outras coisas, falou sobre todas as nações correrão para a igreja do Senhor, onde 164 templos foram anunciados só por Russell Nelson, se não estou enganado. E ele trouxe a grande palavra inovidável. Inovidável seria uma palavra, algo inesquecível, algo que será lembrado para sempre. Ele mencionou a década de 1820, 1830, mas ele disse que essa próxima década será tão inovidável quanto aquela. O elder Bradley, da presidência dos rapazes, foi fantástico também, não sei o que você achou, mas ele falou sobre o direito à primogenitura, falou em especial aos rapazes,
mas tenho certeza que vale também para os homens e para as mulheres e moças da igreja. O direito à primogenitura para servir, não para ser melhor do que o outro. E ele falou que nós devemos ser diferente do mundo. Uma das frases que eu sei que impactou bastante a juventude foi quando ele disse para não permitirmos que o mundo mude a nós, porque nós viemos aqui essa vida para mudar o mundo. Não nessas palavras, mas com este sentido. Bom, e ele falou sobre a questão do navio, né, que nós somos como as pessoas que dirigem o navio, e as pessoas que dirigem o navio são diferentes das pessoas que são levadas pelo navio. Vocês conseguem, ele disse, porque Jesus está em vocês. Elder Henry Bireit falou sobre a palavra de Deus, é a doutrina ensinada por Jesus e seus profetas. Falou sobre fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. E depois tivemos o presente Rubens C. Nelson. Aliás, essa sessão aqui não foi a do presidente Nelson, deixa eu ver, essa foi a primeira sessão das 13 horas. Tivemos a outra sessão que eu anotei também, que foi das 15 horas, que foi onde o presidente Nelson falou, na verdade. Tivemos o Elder Whitdoff, Jornada do Discipulado, falando só que da capela onde ele viveu na sua infância, lá na sua juventude, que era somente um edifício, mas tinha para ele um valor simbólico muito grande. O Elder Tagashi, japonês, falando sobre o plano de salvação, que Jesus veio para nos salvar. Falou sobre Mateus 11, 28. Foi bem interessante também a história do irmão japonês. O Elder Ronald Hasband, apóstolo, ele fala o seguinte, né? Levantai a vossa luz. Quando nós apoiamos o profeta, não é apenas levantar as mãos, mas seguir os seus conselhos. Apoiar mais e murmurar menos. O Elder Quint L. Cook, dos 70, falou sobre o livro, que é o objeto ou o dispositivo portátil mais completo. São escrituras poderosas. Não é errado honrar os compromissos. Como ele fala de um irmão que tinha assumido o compromisso de doar o dinheiro para construir uma capela para uma determinada igreja, e disse que seria honroso honrar com o seu compromisso. Elder Rubens Alianda, dos 70, somos literalmente filhos de Deus. E ele mencionou episódios, circunstâncias em que Lúcifer quis questionar esse caráter divino de Jesus como filho de Deus, chamando Jesus de o filho do homem. Mas não, somos todos literalmente filhos de Deus, literalmente, espiritualmente falando. O Elder Raymond Egbon falou sobre a Nigéria, né? Uma equipe de futebol da Nigéria campeã de futebol olímpico nas Olimpíadas de 1996. Foi bem interessante o que ele disse, quando eles não tinham nada, ninguém acreditava neles, eles foram lá e acreditaram em si mesmo e conseguiram resolver e vencer o desafio. E por último, o Elder Hussein Nelson, presidente, anunciando os 17 novos templos, coligar Israel, a promessa, quem busca a Jesus Cristo o encontrará no templo. Então foi um pequeno resumo, irmãos e irmãs, do que aconteceu nas sessões de conferência de domingo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agora falar um pouco também sobre a nossa sessão de ontem aqui na nossa capela em Tibiri, onde tivemos um lanche especial no intervalo da primeira para a segunda sessão e tivemos um jantar, rapaz, algo bem legal, bem gostoso, bem agradável depois da última sessão. Então o nosso bispo, eu sempre dou os parabéns para ele, tem feito um trabalho, na minha opinião, um trabalho muito honroso. Eu tenho certeza que o Pai Celestial e que Jesus Cristo tem aprovado e amado o trabalho do nosso bispo, da nossa ala, de uma forma geral. Nossa ala, sinceramente, é uma abundância do Espírito. As reuniões sacramentais são cheias do Espírito. E comigo tem sido maravilhoso participar desse banquete espiritual na nossa ala Tibiri, Estaca Santa Rita, aqui na Paraíba. Bom, meus queridos, agora sim, vamos falar um pouco sobre a aula do Vem Segue-me, a aula desta semana, do dia 7 ao dia 13. 9, 10, 11, 12, isso, dia 13 de outubro de 2024. E claro, se você puder, se você desejar, se sentir no seu coração, deixe o seu like no nosso vídeo. É um pouco demorado, mas esse vídeo é para quem realmente está com tempo de qualidade para dedicar ao Senhor.
Se você quer um vídeo rápido, curto, não vai ser este. Né? Você pode até dividir por capítulos. Vou até dividir aqui por capítulos para que você possa assistir um por dia. Dentro desse mesmo vídeo, você vai lá nas configurações, tem capítulos do vídeo. Bom, meus queridos, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre isto aqui, né? Sobre o terceiro NEF 17 ao 19. E esta aula ela tem por título Eis que é completa a minha alegria. Eu vou situar aqui a todos nós, né? Este capítulo, ou estes capítulos, trata de quando Jesus Cristo estava aqui nas Américas. Quando ele veio visitar o seu povo aqui, quando ele disse lá em Jerusalém, tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus, como diz no livro de Mórmon, ele veio às Américas, depois quando ele ressuscitou lá em Jerusalém, ele veio às Américas, ele pregou às pessoas, mas ele fez muito mais do que isso. E no versículo 20 do capítulo 17, ele diz exatamente isto. Eis que é completa a minha alegria. E nós vamos entender o porquê que ele trouxe isso. Para entendermos um pouco sobre isso, eu vou trazer aqui algum auxílio visual, irmãos e irmãs. E, enquanto eu falar aqui, você vai ver o auxílio visual aqui do lado. E eu não vou trazer detalhes por detalhes, eu vou trazer algumas coisas com mais detalhes, outras menos detalhes, tá? Mas vamos lá, a gente está vendo aqui, ó, terceiro NEF 17 e 19, e nós vimos ali na frente uma foto, uma imagem, uma gravura representando o Senhor aqui nas Américas. Então agora eu vou trazer aqui a próxima parte, que é o seguinte. Meu tempo está próximo. Ele falou isso, irmãos e irmãs, quando ele estava se despedindo das pessoas na terra de abundância. As pessoas estavam lá ansiosas. Nós vamos ver daqui a pouco que eram mais de 2.000 pessoas. Elas estavam ansiosas para ouvir mais e mais e mais aquele que tinha sido prometido, profetizado há milhares de anos. No caso deles, há 600 anos, né, quando Leí saiu de Jerusalém, trazendo a sua família, com a família de Ismael. Bom, então nós vemos que Jesus ele vai falar o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs, versículo 1, deixa eu trazer aqui para a gente. Versículo 1, ele diz o seguinte, irmãos, eis que, então, aconteceu que depois de haver proferido estas palavras, depois de ensinar por muito tempo, Jesus novamente olhou para a multidão que o rodeava e disse-lhes, eis que meu tempo está próximo. Ele precisava se ausentar. Deixe-me ver aqui. E o próximo ponto, eu não vou nem ler os próximos versículos, nós vamos ver daqui a pouco um vídeo que resume bem o capítulo 17, o início do capítulo 17. Mas eu vou trazer para a gente essa parte aqui, olha só. Eis que então aconteceu com o versículo que eu acabei de ler, né? Que está próximo. E no próximo, ele diz o seguinte. Versículo 16, irmãos e irmãs, diz o seguinte. E desta forma, testemunham. As pessoas que estavam lá testemunharam uma oração que Jesus fez. Vamos ver sobre essa oração daqui a pouco, mais na frente. Mas diz o seguinte, lá em cima. E desta forma testemunham, os olhos jamais viram e os ouvidos jamais ouviram, até agora, coisas tão grandes e maravilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer ao Pai em sua oração. E não há língua que possa expressar, nem homem que possa escrever, nem pode o coração dos homens conceber coisas tão grandes e maravilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer. E ninguém pode calcular a extraordinária alegria que nos encheu a alma na ocasião em que ouvimos orar por nós ao Pai Celestial. Esta oração aqui, meus irmãos, nós vamos refletir sobre ela daqui a pouquinho. Mas antes, temos... Deixe-me ver se eu já passei. Não passei. Nós vamos voltar aqui daqui a pouco, mas vamos trazer um vídeo de 7 minutos. Este vídeo está disponível na Biblioteca do Evangelho, sob o título Jesus Cristo tem compaixão e cura o povo. Eu não vou nem falar,
Veja junto comigo e a gente volta logo depois do vídeo. Opa! Meu tempo está próximo. Percebo que sois fracos, que não podeis compreender todas as palavras que o Pai me ordenou que vos dissesse nesta ocasião. Ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu disse, e pedi ao Pai em meu nome que as possais entender, e preparai a mente para amanhã, e eu virei a vós outra vez. Mas agora vou para o Pai, e vou também me manifestar às tribos perdidas de Israel, porque não estão perdidas para o Pai, pois Ele sabe para onde as levou. Minhas entranhas estão cheias de compaixão por vós. Tendes enfermos entre vós? Trazei-os aqui. Há entre vós coxos, ou cegos, ou aleijados, ou mutilados, ou leprosos, ou atrofiados, ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo? Trazei-os aqui e eu os curarei. Porque tenho compaixão de vós. Minhas entranhas estão cheias de misericórdia. Podes ouvir minha voz.
Já ia esquecendo de ligar o microfone. Bom, vimos aqui o primeiro vídeo de hoje sobre o momento em que Jesus disse: vai para casa, não vou nem comentar mais, deixar com vocês aqui. Nós vamos passar para o próximo ponto, que é o seguinte, irmãos. Antes de passarmos, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Cerca de 2.500 pessoas estavam presentes quando o Salvador apareceu. Mas ele encontrou uma forma de ministrar uma a uma. À medida que ele chamou uma a uma, dentro das suas dores, dentro das suas tristezas, das suas lutas, das suas batalhas, das suas guerras. Uma não conseguia andar, outro não conseguia escutar, outro não conseguia enxergar, outro não conseguia fechar a mão ou abrir a mão. E nós vimos o Senhor ministrando uma a uma, de forma particular, como o Senhor tem dito hoje, em nossos dias, através de seus líderes, ministrar um a um. Então, Salvador, desde essa época de 34, mais ou menos 33, 34 anos depois de Cristo, depois dele, é estranho falar assim, né? Mas é ele, o tempo é dividido antes e depois dele, que ele já mostra que a administração é um a um. Depois que aconteceu isso aqui, você imagina as pessoas que estavam sentadas lá, ouvindo ele o dia inteiro, e ele fala assim: agora vais para casa, porque é o tempo de eu ir, eu preciso ir. E ele olhou para as pessoas não queriam sair de lá. E eu pergunto a você, você sairia de lá? Imagine aí, eu estou ouvindo o Salvador falando agora. Ele diz assim para mim: irmão Souza, pode ir para casa agora, que agora eu tenho que ir. Eu vou para casa? Eu tenho que ser obediente a ele. Mas o meu corpo vai dizer: não, filhote, eu vou ficar aqui. Quando você for, eu saio. Mas enquanto você estiver aí, eu estou aqui. É mais ou menos isso. E tinha pessoas lá ansiosas para que ele fizesse o que ele fez. Tinha pessoas com necessidades, com doenças, com limitações, esperando. Será que ele vai me chamar? Será que ele me conhece? Será que ele sabe a dor que eu sinto? Será que ele sabe o desejo do meu coração? E sim, ele sabe tudo isso. E ele chamou aquelas pessoas que estavam lá, porque ele conhecia e conhece um a um. Esse é um ponto importante que eu quero que a gente lembre disso. 2.500 pessoas, mas ele conhecia um a um. Hoje temos milhões de pessoas no nosso país, no seu país, onde você estiver, e ele conhece você pelo seu nome, conhece a mim pelo meu nome, eu não tenho dúvida disso. No dia que ele se apresentar a mim, ele vai me chamar pelo meu nome, e eu vou saber, porque ele é o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Bom, meus irmãos, nós iremos passar agora para o segundo tópico da lição de hoje, que será sobre o Salvador me ensinou a orar. Ainda no capítulo 17, mas já passamos também para o capítulo 18, no capítulo 17, ele faz um modelo, ele faz uma oração, e a pergunta que eu faço, que está também na aula, é o seguinte: imagine como seria ouvir o Salvador orando por você. Como você sentiria? Como seria essa experiência? Como isso afetaria a maneira como nós devemos orar? Pondere sobre isso ao estudar as Escrituras. Por exemplo, agora nós não vamos ver tudo, porque de fato são muitos versículos, do versículo 13 ao 22, e algo que eu quero falar para vocês, irmãos e irmãs, essa aula não é para mastigar e entregar mastigado, não é. Essa aula é para falar sobre os pontos principais e te instigar a ir buscar mais, a buscar conhecimento, a buscar luz, a buscar verdade. Porque ao buscar luz e verdade, você estará mais próximo do Salvador. Eu estou buscando para mim. Eu espero que você busque também para você. Mas no versículo do capítulo 17, do 13 ao 22, o Senhor, ele
diz o seguinte: aconteceu que após todas elas terem sido levadas, e Jesus estava no meio, ele ordenou à multidão que se ajoelhasse no chão. Não esqueçam disso. Jesus pediu, ordenou para que a multidão se ajoelhasse. E aconteceu que depois de terem todos ajoelhados no chão, Jesus gemeu em seu íntimo, e disse: Pai, estou angustiado em virtude da iniquidade do povo da casa de Israel. Tente sentir o que Jesus estava sentindo. Ele gemeu no seu íntimo. E depois de haver proferido estas palavras, ele também se ajoelhou. E eis que orou ao Pai. E aí vem a frase: e eis que as coisas que disse em sua oração não podem ser escritas. E a multidão que ouviu deu testemunho. É justamente aquele versículo que a gente leu, o 16 e o 17, onde não há língua que possa traduzir, falar o que ele disse, que é inacreditável, que é algo maravilhoso. São coisas tão grandes e maravilhosas. No versículo 18, e aconteceu que após haver terminado a sua oração ao Pai, Jesus se levantou, mas tão grande era o júbilo da multidão que ficaram prostrados. Então, irmãos e irmãs, aproveitando este momento em que Jesus fez milagres, curou, ensinou, ele pediu para se ajoelhar, ele mesmo se ajoelhou e orou. Gemeu no seu íntimo. Significa o que para você? Como tem sido a qualidade das nossas orações? Vou trazer aqui também uma arte para a gente pensar sobre isso. A oração que Jesus fez por você. Jesus, ele deu exemplo. O que nós aprendemos com o exemplo e os ensinamentos de Jesus Cristo a respeito da oração? Pense em procurar ideias sobre como, quando, onde, por quem e por que orar. O que mais você aprende com esses versículos, para que você possa pesquisar neles. Eu posso aprender aqui a preocupação com o bem-estar das nossas almas, quando ele sente gemer no seu íntimo, é porque ele está triste, como ele diz, pela iniquidade do povo da casa de Israel. A oração que Jesus fez é uma oração de muito poder. Nós vamos falar sobre essa oração da seguinte forma. Aqui na nossa ala, tinha um missionário de tempo integral, não lembro o nome dele, Elder, não lembro o nome. Ele tinha uma característica que eu julgo muito especial. De todos os outros missionários, ele orava com fervor e sem pressa. Ele orava. Quando ele começava a orar, quando ele estava presente nas aulas da escola dominical, eu pedia que ele orasse, porque ele orava com qualidade, ele orava com o seu íntimo. Eu poderia dizer que ele gemia no seu íntimo, porque ele orava com sinceridade, falando as coisas que ele sentia, sem pressa para acabar. Às vezes se tornava um pouco de piada, ou de memes, ou de bullying, na verdade. Algumas pessoas podiam falar: não é uma bênção patriarcal, Elder? Ou, eu estou com fome, Elder? Ou, não é um discurso, Elder? Ele fazia uma oração que para mim era perfeita. Podia passar um pouquinho do tempo, mas já estava terminando, a gente ia para casa, ele estava fazendo a sua oração. E eu penso que muitas vezes faz falta isso na nossa vida, a gente orar sem pressa. Ore, converse. Você já imaginou, você está conversando com seu pai e fala: oi pai, tudo bem? Você pode me dar isso? Obrigado pai, tchau, até a próxima. Vira as costas e vai embora. Não era assim que aquele elder fazia. E não é assim que nós deveríamos fazer. Bom, o segundo ponto que nós falamos foi sobre o Salvador me ensinou a orar. Nós vamos agora para o terceiro tópico, e o terceiro tópico tem tudo a ver com o domingo. O terceiro tópico, nós vamos falar sobre algo que Jesus instituiu, quando também instituiu quando esteve nas Américas. Aqui ele chamou seus 12 discípulos, ou 12 apóstolos, como queiram. Ele curou, assim como ele fez lá em Jerusalém, ele ensinou, ele orou,
E também ele fez isso aqui. Este vídeo é um pouco mais longo, dá uns 10, 11 minutos. Mas eu vou deixá-lo na íntegra, tá bem? Vou deixá-lo na íntegra porque eu entendo que essa aula é importante, para esta aula é importante este vídeo. É como se estivesse na nossa sala de aula na igreja no domingo, o professor põe uma TV para a gente assistir o vídeo, e se possível apaga a luz, e a gente se concentra no vídeo. Então eu volto, desligo aqui meu microfone, eu volto assim que acabar este vídeo que é sobre, vamos ver. Tragam pão e vinho. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos que abençoes e santifiques este pão, para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do meu corpo, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de Jesus Cristo e sempre se lembrar de mim, e guardar os mandamentos que eu lhes dei, para que possam ter sempre consigo o meu espírito. Amém. Amém. Comam. Agora, deem-no à multidão. Um dentre vós será ordenado, e a ele eu darei poder para partir o pão e abençoá-lo, e distribuí-lo ao povo de minha igreja, a todos os que crerem e forem batizados em meu nome. E sempre procurareis fazer isto, tal como eu fiz. Da mesma forma que eu parti o pão, abençoei-o e dei-o a vós. E isto fareis em lembrança de meu corpo, o qual vos mostrei. E será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrardes sempre de mim, tereis meu espírito convosco.
Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos que abençoes e santifiques este vinho para as almas de todos os que beberem dele, para que o façam em lembrança do meu sangue, que por eles foi derramado, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que sempre se lembrem de mim, para que possam ter consigo o meu espírito. Amém. Amém. Tomem do vinho do cálice e bebam-no. Deem-no também à multidão, para que o bebam. Bem-aventurados sois por isto que fizestes, porque isto cumpre meus mandamentos e testifica ao Pai que tendes o desejo de fazer o que vos ordenei. E isto fareis sempre a todos os que se arrependerem e forem batizados em meu nome. E o fareis em lembrança do meu sangue, que derramei por vós, a fim de que testifiqueis ao Pai que sempre vos lembrais de mim. E se vos lembrardes sempre de mim, tereis o meu espírito convosco. Dou-vos um mandamento, de que façais estas coisas. E fazendo sempre estas coisas, abençoados sois, porque estáis edificados sobre minha rocha. Deveis vigiar e orar sempre, para que não sejais tentados pelo diabo, e levados cativos por ele. E da mesma forma que orei entre vós, assim orareis na minha igreja, entre o meu povo que se arrepende e é batizado em meu nome. Eis que eu sou a luz. Eu dei-vos o exemplo. Deveis vigiar e orar sempre, para não cairdes em tentação, porque Satanás deseja ter-vos, para vos peneirar como trigo. Orai ao Pai no seio de vossa família sempre em meu nome, a fim de que vossas mulheres e vossos filhos sejam abençoados. E eis que vos reunireis com frequência. E a ninguém proibireis que se chegue a vós quando vos reunirdes, mas permitireis que se cheguem a vós e não lhes proibireis. Eu vos dou outro mandamento, e depois devo ir para o Pai, a fim de cumprir outros mandamentos que ele me deu. E agora eis que este é o mandamento que vos dou. Não permitireis, sabendo-o, que alguém participe indignamente da minha carne e do meu sangue quando os administrardes. Não obstante, não o expulsareis de vosso meio, mas ensiná-lo-eis, e rogareis por ele ao Pai em meu nome. Porque não sabeis se eles irão voltar e arrepender-se, e vir a mim com toda a sinceridade de coração, e eu irei curá-los. E sereis vós o meio de levar-lhes salvação. Dou-vos estes mandamentos em virtude das disputas havidas entre vós. E bem-aventurados sereis se não houver disputas entre vós. E agora vou para o Pai, porque convém que eu vá para o Pai por amor a vós. Nefe, invocareis o Pai em meu nome em fervorosa oração. E depois que tiverdes feito isso, tereis poder para conferir o Espírito Santo àqueles sobre quem impuserdes as mãos. E em meu nome conferi-lo-eis, pois assim fazem os meus apóstolos. Tereis poder para conferir o Espírito Santo àqueles sobre quem impuserdes as mãos. Tereis poder para conferir
É por nada não. Que vídeo, hein? Que vídeo maravilhoso. Não só sobre o sacramento, mas sobre várias outras doutrinas. Então nós voltamos aqui, meus irmãos, falando sobre um pouco ainda sobre o sacramento. Deixa eu só dar um pause aqui. E nós vamos falar sobre este ponto aqui, tá? Muitas vezes na nossa vida, muitas vezes a gente faz coisas de forma, eita, como é que é? Com uma certa frequência. Deixa eu voltar aqui um pouco. Várias vezes na nossa vida a gente faz algumas coisas com certa frequência. Tem coisas que fazemos numa frequência diária, outras semanais, outras mensais, outra a cada 2 dias. O fato de você fazer a mesma coisa sempre ou de forma frequente não diminui a importância que ela tem desde a primeira vez que você faz. Algumas pessoas falam, mas isso é uma rotina, e essa rotina às vezes fica pesada e às vezes fica sem sabor, você está me entendendo, sem o devido valor. Não é bem assim. No caso, por exemplo, do sacramento, que nós partilhamos semanalmente, sim, em alguns casos vira uma rotina. Quando a gente vai para a igreja todos os domingos, e todos os domingos a gente partilha do sacramento. O pão em memória do corpo e a água em memória do sangue de Jesus. Quando a gente toma desses dois elementos, a gente lembra do sacrifício expiatório de Jesus Cristo e a gente renova os convênios que fizemos por ocasião do batismo. Quando você toma do pão ou toma da água, você está dizendo para o Senhor, sim, eu te seguirei. E voltando aqui ao nosso apoio, a nossa imagem de apoio, nós temos aqui, quando fazemos algo com frequência, isso pode se tornar rotineiro ou casual. Às vezes acabamos fazendo coisas sem pensar, no automático. Como você pode evitar que isso aconteça com as ordenanças semanal do sacramento? Ao ler 3º NEF de 18, do 1 ao 12, que foi o que a gente acabou de ver agora no vídeo, pondere sobre como você pode ser espiritualmente farto cada vez que toma o sacramento. E você pode ver isso também lá no 20, capítulo 20, versículo do 1 ao 9. Mas o que você tem feito nas reuniões sacramentais que você pode falar assim, tem dado certo? Eu tenho conseguido sentir o Espírito. Ou as reuniões sacramentais na sua ala, no seu ramo, elas não têm sido umas reuniões espiritualmente aceitáveis. Se você chega na igreja, sai dela e você sente que não encheu do Espírito a sua alma, o seu espírito, analise o que você tem feito que pode melhorar ou que você não está fazendo que pode passar a fazer. Eu tomei uma atitude recentemente. A nossa aula é muito boa, como eu falei para vocês. Temos sempre reuniões espirituais, reuniões magníficas, muito atrativas. Mas mesmo assim eu tomei uma decisão. Eu sento no primeiro banco ou no máximo no segundo banco. Por que eu faço isso? Porque eu quero prestar atenção no que o orador, o discursante está falando, porque eu quero prestar atenção em cada detalhe da oração sacramental, da bênção, de partilhar o sacramento. Eu até comentei com um irmão recentemente, esse nosso pão está pequenininho. Aí até ele brincou e falou, para dar para tanta gente, está cortando pão pequenininho, mas pode ser um pãozinho maior, não tem problema. Mas eu presto atenção em cada detalhe, irmãos e irmãs. E como eu sento à frente, poucas pessoas gostam de sentar à frente. Então, assim, eu fico normalmente sozinho. E aí eu sei que é um pouco egoísta, mas ficar sozinho nesse momento da oração sacramental é fundamental. Para você ter foco, você está com o seu pensamento ali, na oração. Isto farei sempre, disse o Senhor ao instituir o sacramento. Então a igreja hoje partilha do sacramento, o pão e a água, você sabe os significados, você sabe provavelmente o porquê que não tomamos o vinho, como naquele caso lá eles tomaram o vinho, e hoje nós tomamos a água. Se você tem alguma dúvida o porquê da água e não vinho, deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de explicar. Ainda sobre este ponto, nós temos também algumas sugestões. Por exemplo, o elder N.B. Waite, ele falou na Liahona de fevereiro de 2018, não dá para ver ali, mas é 2018, sobre o tema recordá-lo sempre. Ele deu algumas sugestões, irmãos e irmãs, algumas sugestões do que nós podemos fazer para nos lembrar a cada semana ao tomar os sagrados emblemas do sacramento. O que chama a sua atenção
nas sugestões, você vai precisar ver. É como eu escrevi aqui do lado, ó, na última sugestão aqui. Ó. Meu papel não é mastigar. Meu papel é instigar você a procurar. O elder Jeffrey Holland também trouxe uma mensagem titulada Eis aqui o Cordeiro de Deus, na Liahona, de maio de 2019. Então, são duas referências a mais que explicam sobre o sacramento. Que tal você estudar um pouquinho mais sobre o sacramento? Que tal procurar entender um pouco mais sobre o simbolismo, sobre o sacrifício, a analogia que tem do pão e da água com o corpo e o sangue de Jesus. Tá? E agora a gente vai passar para o próximo ponto, que vai ser o quarto tópico da aula desta semana de princípios, ó, do Vem Segue-me, da escola dominical, no caso. Posso levantar a luz de Jesus Cristo. Você vai ver isso em 3º Nef, capítulo 18, versículo 22 ao 25. São apenas 3 versículos, 18, do 22 ao 25. E eu vou ler aqui com você. Olha só. E eis que vos reunireis com frequência. Eis que vos reunirei com frequência, para você entender a importância do domingo. E a ninguém proibireis que se chegue a vós, quando vos reunides. Nós vimos isso no vídeo agora há pouco. Mas permitireis que se cheguem a vós e não lhes proibireis. Mas, ao invés de proibir, orareis por eles e não os expulsareis. E se acontecer que se cheguem a vós frequentemente, orareis por eles ao Pai em meu nome. Portanto, levantai vossa luz, para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis. Aquilo que me vistes fazer, eis que vistes que eu orei ao Pai, e vós todos os testemunhastes. E vistes que eu mandei que nenhum de vós se afaste, mas ordenei que viesseis a mim, para que visseis e sentisseis, e da mesma forma fareis ao mundo. E todo aquele que quebrar este mandamento ficará sujeito a cair em tentação. Qual é o mandamento? Levantar a luz de Cristo. No discurso de ontem, em um dos discursos da conferência, um dos discussantes falou sobre isso. Qual é a forma que nós temos de levar a luz de Cristo às pessoas que ainda não o conhecem? Ele falou, e nós vamos ver nessa aula aqui, que é trazer o exemplo de Jesus Cristo. As pessoas, irmãos e irmãs, elas estão vendo o que a gente está fazendo, muito mais do que ouvindo. Deixa eu comentar com vocês, que eu já comentei em vídeo passado. Há algum tempo, não muito tempo atrás, eu encontrei uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito amor, muita amizade, muito agradável para mim. Essa pessoa estava fazendo algo que era contra a palavra de sabedoria. Quando eu parei na frente da pessoa, a pessoa se assustou comigo. E ela disse, puxa, o irmão agora está vendo o meu pecado. Interessante, né? E eu falei para o irmão, não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Isso é entre você e o Pai Celestial e a liderança. Se você sentir desejo, converse com seu líder. E eu sei que, já certifiquei que essa pessoa conversou com seu líder. Eu só pensei para ele, e pensei comigo, e os meus pecados que você não está vendo? Porque você não está vendo não significa que eles não existam, não é? A luz que nós devemos levantar é o exemplo, que as pessoas possam ver nas nossas ações aquilo que Cristo pediu que pudéssemos fazer. Aqui embaixo diz o seguinte, em sua opinião, o que significa levantar a sua luz? Luz para que brilhe perante o mundo. Imagine que você tem um amigo que não sabe nada sobre Jesus Cristo, exceto que você é um de seus seguidores.
O que seu amigo concluiria sobre o Salvador com base nas suas ações, ou seja, com base em minhas ações? Tenho certeza disso. Não seremos perfeitos. Não. Eu já ouvi muito. Ah, mas você é da igreja, né? Especialmente da minha família, especialmente quando eu era mais jovem, quando ele não tinha casado. Ah, mas você é da igreja e você está fazendo isso, está fazendo aquilo. O exemplo conta muito. Não adianta muito falar. O falar é importante. A palavra tem poder, mas acompanhada do exemplo tem valor. Desculpa, irmãos. Deu um pequeno soluço. A palavra tem poder, mas acompanhada pelo exemplo, ela tem valor. Irmãos, continuando aqui, na próxima parte, nós iremos tratar sobre o quinto tópico da aula. Esse quinto tópico, ele traz sobre os discípulos de Jesus Cristo buscam o dom do Espírito Santo. Jesus, ele fez isso. Nós vimos quando ele instituiu o sacramento, depois ele instituiu os 12 e deu a eles o poder de conferir o dom do Espírito Santo. Pensem em suas orações recentes. O que suas orações lhes ensinam sobre seus desejos mais profundos? Ah, Senhor, me ajuda a resolver isso, a resolver aquilo, a conseguir isso, a conseguir aquilo, a perdoar, a ser perdoado. Me ajuda a vencer este mal ou aquele mal. Do que está cheio o nosso coração? Do que estamos cheios hoje? Após passar um dia na presença do Salvador, as pessoas da multidão oraram por aquilo que mais desejavam. E o que era aquilo que elas mais desejavam? O dom do Espírito Santo, conforme o versículo 9 do capítulo 19. Porque o dom do Espírito Santo é tão desejável. Ao ler essas passagens, você, irmão e irmão, reflita sobre o seu desejo pessoal de ter a companhia do Espírito Santo. Como você busca sinceramente a companhia do Espírito? É tão bom orar por aquilo que nós desejamos, mas precisamos nos preparar para aquilo que pedimos. Senhor, dai-me a companhia do Espírito Santo. Mas onde eu estou nesse momento? O local onde eu estou é um local agradável, convidativo ao Espírito? É um lugar que expulsa qualquer influência do Espírito Santo de Deus? Então a gente deve pensar sobre isso. Devemos pedir ao Senhor o desejo do nosso coração e devemos preparar o ambiente para que isso aconteça. Eu quase que eu finalizava aqui, mas sim, essa é a última parte, quando o Salvador ele ascende novamente aos céus e deixa os seus 12 aqui para representá-lo. Além disso, ele deixa também os seus ensinamentos, os seus mandamentos, para que pudéssemos nos aproximar mais dele. Então, o Senhor Jesus ele deu todas as coordenadas. Se queres estar comigo, deveis me amar. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É um ciclo eterno. E para finalizarmos, a nossa próxima ferramenta, imagem, Conexão Espiritual SUD. Nós chegamos ao final desta lição e ao chegarmos ao final, eu vou aqui solicitar de você, irmã, irmão, e você que está chegando agora no canal, você que está conhecendo agora, se você realmente gostou do vídeo de hoje, solicito que você deixe o seu like, que é importante. Também, se gostou do vídeo ou entende que alguém vai gostar, compartilha, envia o link deste vídeo para alguém através da sua rede social. Talvez essa pessoa esteja precisando entender mais sobre a vinda de Cristo às Américas, sobre ministrar um a um, sobre oração com qualidade, sobre o dom do Espírito Santo. E uma coisa que eu quero falar para vocês lá no iniciozinho da aula, quando Jesus disse no versículo 2 do capítulo 17, ele diz o seguinte: percebo que sois fracos.
que não podeis compreender todas as palavras que o Pai me ordenou que vos dissesse nesta ocasião. Percebo que sois fracos. E ele diz, vai meditar sobre as palavras. Todos nós precisamos da palavra de Deus. Todos nós precisamos e meditar sobre elas. Em determinado momento estaremos menos ou mais fracos. Mas sim, sempre seremos fracos. E sempre necessitaremos de entendimento para compreender a palavra de Deus. Então, se você está nesse vídeo e deseja compartilhar, faça isso por alguém. E claro, se você não for ainda inscrito, e se for o desejo do seu coração, sim, inscreva-se no canal, venha fazer parte da família Conexão Espiritual SUD. Nós vamos ficar por aqui, 1 hora de vídeo dentro do que eu pensei mesmo. Nós temos um vídeo muito especial chamado Pare de Sofrer. Você vai ver aqui no canal a partir de ontem, domingo, dia 6. E já no próximo domingo teremos o próximo vídeo, que eu não lembro aqui agora exatamente sobre o tema, mas eu vou trazer para a gente. Só um instante. Sim, eu trouxe. Olha só, irmãos e irmãs. Nós tivemos Queremos Qualquer Deus. 51 pessoas assistiram. Pare de Sofrer. 111 pessoas assistiram. Estamos crescendo, o canal está crescendo. 20 pessoas colocaram o like para dizer que gostaram. E o vídeo lá do dia 13 de outubro, domingo, não é? Será sobre liberdade espiritual. Então, olha só, nós estamos caminhando lado a lado. A aula do Vem Segue-me e também os vídeos que são super importantes, trazendo mensagens do Evangelho. Tem uma preparada aqui, 2, na verdade, que ainda vou gravar. Olha, eu estou muito ansioso. Uma delas trata a nossa vida espiritual como a agricultura, deixa eu ver aqui o nome direitinho, tá? Trazer aqui para a gente. Deixa eu dar um pausezinho, que é para não pensar muito, né? Vamos fazer um vídeo, uma mensagem muito bacana sobre a agricultura sintrópica, ou a sintropia, falar para você o que significa e a analogia dela com o plano de salvação. Você vai amar, eu tenho certeza disso. E também vamos falar ainda sobre o plano de salvação, uma outra mensagem, que é sobre a frase, a vida terrena não é o fim, é o meio. Vamos falar sobre isso também numa mensagem muito especial. Eu vou ficando por aqui, eu sou o irmão Souza, muito obrigado pela sua companhia, o seu apoio. A gente se encontra, sim, nesses vídeos da vida. Um abraço para você, saudações, até o próximo vídeo. Tchau.